Olá, pessoal! Vamos para mais uma aulinha de biologia com a professora Tamires Santiago. E hoje a nossa aulinha é sobre o reino protoctista, é isso mesmo, reino protoctista, também conhecido como reino protista, tá certo? Então vamos lá, quem é que faz parte desse reino? Faz parte desse reino os protozoários e também as algas. Como vocês podem ver, os protozoários, eles são eucariontes, unicelulares, heterótrofos ou heterótrofos. E as algas são eucariontes, unicelulares ou pluricelulares também, autótrofas, com o auxílio da clorofila e outros pigmentos. A clorofila, para quem não sabe, é um pigmento verde, tá certo? Que tem nas plantas, que tem nas algas e que, por conta dessa clorofila, há a possibilidade da realização da fotossíntese, tá certo? Essa clorofila, ela está em uma organela chamada de cloroplasto, isso mesmo, na célula vegetal, tá bom? Mas que também tem essa clorofila, né, nas algas, tá certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar os protozoários, tá bom? Vamos um de cada vez. Primeiro a gente vai estudar os protozoários, depois a gente vai estudar as doenças causadas por esses micro-organismos e depois a gente vai estudar algas. Então, vamos lá para a aulinha de hoje, protozoários. Então, como vocês podem ler, os protozoários são unicelulares, ou seja, a célula é o próprio organismo, heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento e precisa dessa alimentação retirada do meio em que eles vivem. Como é que eles vivem? Eles vivem isolados ou em colônias. Podem ser de vida livre, parasitas ou mutualísticos, tá bom? Quando existe uma associação mútua em que os dois organismos são beneficiados, nós chamamos de mutualismo. São classificados em 4 grupos, de acordo com a ausência ou presença e tipo de estrutura de locomoção que eles possuem. Então, vamos lá, classificação. Um tipo bastante comum de classificação dos protozoários usa como critério o modo de locomoção desses seres no meio aquático. De acordo com esse sistema, existem protozoários ciliados, flagelados, risópodos e esporozoários. Como vocês podem ver aí, os protozoários eles têm uma forma diferente de locomoção e foi baseada nessa forma diferente de locomoção que, para facilitar até mesmo o estudo desses micro-organismos, eles foram classificados assim, de acordo com o tipo de locomoção e dependente da sua locomoção, do seu tipo de locomoção, ele tem uma classificação específica, tá certo? Que é o que a gente vai ver agora. Nós temos os protozoários ciliados. Os protozoários ciliados, gente, são aqueles que se locomovem por auxílio de estruturas denominadas de cílio, por isso o nome ciliados. Por exemplo, nós temos o paramécio. Como vocês podem ver, o paramécio, que parece uma chinelinha, né? Todo bonitinho? Pois é. Esse paramécio, como vocês podem perceber, na sua extremidade, ele tem cílios, certo? Isso aí é a forma de locomoção do paramécio, tá bom? O paramécio é um protozoário ciliado, porque ele se locomove através de cílios. Como vocês podem ver, o paramécio, ele tem um macronúcleo, que é o núcleo principal, o vacúolo digestivo, tem os cílios, como já mencionei, dando sua própria classificação como ciliado, o citoplasma, o vacúolo contrátil. Gente, os protozoários que têm esse vacúolo contrátil, ele serve para regular a água que entra e que sai dentro desses protozoários, tá bom? Já que eles também são micro-organismos que vivem em meio aquático, eles precisam dessa regulação. E quem faz essa regulação da água é justamente o vacúolo contrátil. Nós temos também a citofaringe e o micronúcleo.
tá certo? Como foi mencionado anteriormente, logo no início do vídeo, eles são seres unicelulares. O que vocês estão vendo aí é uma imagem muito ampliada de um paramécio. Esse paramécio que é um protozoário e que é uma célula, tá certo? Vamos agora, pessoal, para os protozoários flagelados. Os flagelados, por sua vez, eles utilizam como meio de locomoção os flagelos, daí sua classificação de flagelados. Como é o caso do Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico do causador da doença de Chagas, ou seja, se ele é o causador, ele é o agente etiológico da doença de Chagas, tá bom? Como vocês podem ver aí na figura A, e bem próximo à letra A, tem aí, parece um rabinho, não é mesmo? Pois é. Esse rabinho que vocês estão vendo aí é o flagelo. Essa célula que vocês estão vendo na letra A, na imagem A, é justamente o protozoário Trypanosoma cruzi, tá certo? Classificado como flagelado, tá? Como vocês podem ver, tem o vacúolo contrátil, tem o cinetoplasto, temos o núcleo, a mitocôndria, que é responsável pela respiração, é uma organela, o complexo de Golgi, que também é uma organela, e esse flagelo, gente, também é chamado de organela de locomoção, tá certo? Só uma dicasinha para vocês. Quando disser organela de locomoção, é justamente a forma ou a organela responsável pela locomoção daquele micro-organismo, no caso aqui dos protozoários. Os protozoários rizópodes. Existe ainda protozoários que se movimentam com a ajuda de pseudópodes, que são prolongamentos citoplasmáticos que modificam a forma do corpo do organismo e promovem a locomoção. Esse grupo, do qual fazem parte as amebas, é chamado de rizópodes. Como vocês podem ver na imagem, ao lado nós temos uma estrutura da célula da ameba, certo? Podem identificar o pseudópode. Tem o vacúolo contrátil, que também é responsável pela secreção de água. Temos também a membrana plasmática, o núcleo e o vacúolo alimentar, certo? Então, observem o pseudópode. Conforme a ameba ela vai se locomovendo, ela também vai se diferenciando em sua forma, certo? Ela fica parecendo, daí o nome amoeba, vocês lembram o nome amoeba? Essa amoeba que as crianças amam brincar, que joga no chão, que ela se esparrama no chão. Então, acredito eu que essa amoeba vem aí, esse nome característico, porque as amebas em si, elas têm essa característica. Na sua locomoção, elas parecem uma meleca, literalmente. Então, pessoal, vamos agora para protozoários esporozoários. Os esporozoários, por sua vez, eles não apresentam nenhum tipo de estrutura locomotora. Então, eles são levados na forma de esporos, pelo ar, água e até mesmo por animais. Como exemplo desse grupo, podemos citar o Plasmodium vivax, que é o agente etiológico responsável por provocar malária. Aí do lado, uma fotinha do Plasmodium, tá certo? Tem alguns nomezinhos aí que a gente não está bem familiar com eles, mas eu vou apenas citar alguns, por exemplo, o Polarringues, na verdade são anéis polares internos. Tem também o Apicoplast, ele é um plastídeo, certo? Geralmente, pessoal, o plastídeo, quando nós falamos em plastídeo, nós associamos às plantas, não é mesmo? Porque são os plastídeos que estão no processo de fotossíntese. Nesse apicoplasto, ele é um tipo de plastídeo, mas ele não é fotossintetizante, tá certo? Ele não realiza fotossíntese.
como vocês podem ver aí, a mitocôndria, que é responsável pela respiração, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, tá certo? E bem mais em cima tem um nomezinho, rópteres. Rópteres, na verdade, são organelas secretoras. E essas organelas secretoras são especializadas de protozoários, tá bom? Só para vocês terem mais uma noção dos nomezinhos que estão aí, para ninguém ficar meio que perdido, tá certo? Forma de reprodução. Os protozoários, eles multiplicam-se mais frequentemente por via sexuada, mas certos grupos recorrem regularmente ou sob determinadas condições do ambiente à reprodução sexuada, ou seja, a reprodução deles tanto, são assexuada como também sexuada, enquanto outros têm ciclos complexos, nos quais alternam fases de multiplicação assexuada e sexuada, que a gente vai ver isso mais nitidamente no ciclo de reprodução, também quando a gente estiver estudando as doenças causadas por esses micro-organismos. A habilidade de realizar uma fase sexuada está restrita aos ciliados, apicoplexos, que são os esporozoários, e alguns táxons de flagelados e sarcodinos, que são os risópodes. Vamos agora para as questões comentadas. Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos, que não constituem uma categoria taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção. No filo Rhizópoda, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões citoplasmáticas chamadas de letra A, flagelos, letra B, cílios, letra C, pseudópodes e letra D, tentáculos. Bora lá, vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão. Facinho, né? Qual seria a alternativa? Letra C. Os pseudópodes, eles são prolongamentos citoplasmáticos utilizados pelos protozoários, tanto para locomoção quanto para capturar alimento. Como exemplo do filo Rhizópoda, podemos citar as queridas amebas. Eu coloquei aí a estrutura, da célula amebiana, que é justamente essa que está acima dessa outra imagem. Gente do céu! Essa ameba que vocês estão vendo aí na imagem da BBC News, ela é a ameba comedora de cérebro, é isso mesmo, é uma ameba muito rara, que ela causa meningite, na verdade é meningocefalite, viu? Meningocefalite amebiana primária, essa bonita aí. Tá vendo só? Os micro-organismos, na verdade, esses protozoários, eles também são causadores de doença, tá bom? Então, como vocês podem ver aí na célula, na estrutura da ameba, o pseudópode, tá certo? O pseudópode, que é um prolongamento citoplasmático responsável pela locomoção das amebas, tá bom? E logo abaixo é a ameba comedora de cérebro. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as algas e depois sobre as doenças causadas por protozoários, tá certo? Ou vice-versa. Bora lá, mais uma questãozinha aí. Em protozoários de vida livre, como na amoeba ou na ameba, mas na questão está falando sobre a ameba próteos, existe o vacúolo contrátil, cuja função é vocês sabem, gente? Letra A, eliminação do excesso de água. Letra B, locomoção. Letra C, digestão de microcrustáceos. Letra D, absorção de água. Ou letra E, emissão de pseudópodos. E aí, eu vou dar um tempinho aí para vocês. Vamos lá, eu sei que vocês sabem qual é a resposta. Tchan, 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 tchan. Qual é a resposta? É a letra A. A alternativa é a alternativa A. Por quê? Porque os vacúolos contráteis, como eu mencionei lá na explicação, também chamados de pulsáteis, tá certo?
eles regulam a quantidade de água no corpo do protozoário, bombeando para fora o excesso de água. Para eles não morrerem, gente, para eles não morrerem afogados, sufocados, porque eles são micro-organismos que vivem em água, né? Em água doce. Então, eles precisam de um sistema que venha regular a entrada e a saída de água, tá certo? Aí tá a fotinha, né, dessa ameba lindinha aí para vocês. Claro, é uma célula, então aí foi ampliada de uma forma que só dá para ver no microscópio, né? Essa segunda questão, gente, é para vocês observarem os organismos representados na figura para julgar os itens aqui. Então, vocês vão ver que os itens têm o número 0, 1, 2 e 3. No final, vocês vão indicar apenas o número dos itens que estão com a resposta correta, tá certo? No demais é isso, fiquem com Deus, tenham uma boa semana.